Nós saímos do Setembro Amarelo, entramos no Outubro Rosa. Do que se trata o Outubro Rosa? Outubro Rosa, Léo, nós vamos falar de um tema importantíssimo que é o câncer de mama, né? Muita gente tem enfrentado isso. Aí a pergunta é, nós vamos falar como desse tema hoje? Hoje nós vamos falar um pouquinho diferente, gente. Porque tem muita gente que foi diagnosticada com câncer de mama, mas e aí, existe a possibilidade, é possível aquela reconstrução daquela mama? Porque faz com que a mulher viva com mais dignidade, né? Depois de ter passado por tantos problemas, por tanto sofrimento, né? Bom, e está aqui para falar com a gente o Dr. Pablo Rassi, ele é cirurgião plástico, e quando a gente fala de cirurgia plástica, todo mundo já parte por uma questão só da estética, Sim. Nariz, né, levantar, tal, colocar silicone. Tirar a pança. Né? Mas tem também a parte da estética de reconstrução. Me corrija se eu estiver errado. E para falar com a gente sobre esse assunto, o Dr. Pablo Rassi, seja muito bem-vindo ao programa Viver Goiás, doutor. Muito obrigado, Léo. Obrigado, Breno, pelo convite. É um tema muito importante. A cirurgia plástica, ela trabalha em vários aspectos estéticos e também reparadores. E no caso da parte mamária, além das cirurgias estéticas que a gente faz, fazemos também a reconstrução da mama, né? Em diversas situações, por câncer, por queimaduras, né? Por outros motivos também. Mas o câncer de mama é uma das doenças mais prevalentes, né? No público feminino, e que leva a modificações do corpo que levam as mulheres a uma infelicidade muito grande de poder perder um pouco dessa parte do feminino, que a mama é uma parte tão importante. Doutor, quando a gente fala, a pessoa que está com câncer, a mulher que está com câncer, quando fala, mas eu vou fazer reconstrução, é uma cirurgia estética, pode ser feito? Quando fala, é estético, mas pode ser feito, então não há problema nenhum. A pessoa, ela tem que fazer aquela reconstrução depois dela ter feito o tratamento? Como que funciona? A reconstrução, ela pode acontecer em vários momentos do tratamento do câncer de mama. Ela pode acontecer já na cirurgia primária, na hora que vai ter a retirada do tecido mamário, pode ser uma retirada parcial. Então é possível fazer? Sim, pode ser feito em conjunto com a mastectomia ou a cirurgia de quadrantectomia. Às vezes ela vai tirar uma parte da mama e depois será submetida a outros tratamentos complementares, mas já pode ser feita uma cirurgia de reconstrução naquele mesmo momento. E a cirurgia pode ser feita tanto na mama doente, como também simetrizar no mesmo tempo. A gente pode simetrizar na mesma cirurgia, pode simetrizar numa cirurgia subsequente. É normal ter que fazer mais de uma cirurgia. Então, por exemplo, quando está fazendo o tratamento, já pode estar colocando tipo uma prótese? Sim, a gente pode utilizar vários tipos de materiais. Pode utilizar implantes mamários mesmo, pode se utilizar também expansores, que a gente coloca soro dentro para poder manter o volume e aumentando o volume com o passar das semanas, e aí depois fazer uma cirurgia da troca desse expansor por prótese. Pode fazer a cirurgia com prótese direto em algumas situações, e pode ser necessário também levar pele e tecido de outras regiões, e elas podem ser retalhos pediculados, né, que nem o retalho das costas, o grande dorsal, o retalho do abdômen. Que é o Essa pele é tirada da própria paciente? Da própria paciente. E pode ter doação de pele de uma outra pessoa? Não, isso em reconstrução não é feito. Às vezes pode acontecer em alguns casos de queimadura, mas não é algo também habitual a fazer esse transplante de outras pessoas, só quando realmente grandes queimados, que a necessidade é de não tem pele doadora daquela mesma paciente, e como uma cobertura provisória, às vezes pode ser feito em enxertias, né? E o mastologista, ele participa desse momento dessa cirurgia? O mastologista é de suma importância no tratamento oncológico. É ele quem vai determinar qual a melhor estratégia, junto com o oncologista clínico, se vai ser feita uma quimioterapia, uma hormonoterapia neoadjuvante, ou seja, antes de operar. E aí a cirurgia de mastectomia ou quadrantectomia habitualmente é feita por mastologistas, e nós cirurgiões plásticos entramos em conjunto com eles para realizar a reconstrução da mama no mesmo tempo, ou quando não é possível fazer no mesmo tempo da retirada, por diversos motivos, desde motivos médicos, né? Às vezes um paciente que não é possível reconstruir no mesmo momento, ou pacientes que não é possível fazer a reconstrução por questões logísticas. Às vezes são várias cirurgias que o mastologista faz num dia e nem todas são possíveis de reconstruir. E aí e existe casos que não dá para colocar uma prótese, ou que não dá para recuperar
parte desse seio, dessa Com a mama? prótese, em algumas situações, a gente às vezes não usa por riscos de complicações do implante. Por exemplo, mama já irradiada e tem pouco tecido. Então, a gente às vezes vai utilizar um implante, mas associado a um retalho, que vai levar pele, músculo, para dar uma cobertura para aquela área. Então, nessas situações, a gente às vezes pode não utilizar o implante ou utilizar junto com um retalho. Mas a reconstrução, ela quase sempre é possível. Que interessante. Às vezes, casos que a paciente clinicamente não tem condições de fazer, ou é uma doença avançada e a paciente, às vezes, mais velha, que a gente vai fazer, às vezes, um fechamento da área com retalhos para cobrir uma área e melhorar a qualidade de vida. A gente, muitas vezes, não vai poder fazer uma reconstrução anatômica, esteticamente tão avançada, por questões da paciente mesmo, mas tecnicamente a gente consegue reconstruir praticamente todo tipo de defeito. A paciente ela pode fazer outro procedimento? Eu vou fazer reconstrução mamária, mas eu quero fazer uma outra cirurgia plástica. Ela pode fazer isso nesse momento ou não é recomendável? Quando na cirurgia primária de retirada do tumor, a gente não recomenda fazer cirurgias associadas estéticas. Mas quando a gente vai fazer uma reconstrução tardia, paciente já livre de doença, a gente vai fazer uma outra reconstrução, em algumas situações a gente pode associar algumas cirurgias estéticas em conjunto, mesmo porque em muitas situações a gente utiliza também, por exemplo, a gordura que a gente remove de outras áreas para fazer enxertias na mama. A gente pode fazer enxertias dentro do músculo, em áreas que foram irradiadas também, para melhoria da qualidade da pele. A gente chama de lipofilling, que é o enxerto dessa gordura, para melhorar a qualidade da pele também irradiada. Então a gente associa em algumas situações, mas normalmente a gente tenta deixar a cirurgia de reconstrução sozinha, mas em situações que é benéfico a gente fazer alguma cirurgia estética, ou que a paciente deseja muito, ou em áreas que não tem interferência. Por exemplo, o paciente vai fazer uma reconstrução mamária, mas quer melhorar as pálpebras, são áreas que não tem uma interferência, não é um trauma cirúrgico grande, a gente associa. E outras vezes associação também com cirurgias do contorno corporal. Já teve alguma vez que alguma paciente procurou o senhor para uma cirurgia estética e ela foi diagnosticada com câncer de mama? Breno, já aconteceu sim. A paciente, quando vai passar por uma cirurgia estética nas mamas, a gente habitualmente solicita exames pré-operatórios. Existem recomendações para se fazer ultrassom em pacientes que têm menos de 35 anos e para pacientes que têm ou histórico familiar ou vai fazer uma cirurgia mamária com mais de 35 anos, a gente fazia também um pedido de mamografia. Aqui os exames também é comum para cirurgia, né? Aqueles a gente faz. Os exames gerais, claro, né? Mas nos exames mais específicos da mama, a gente faz ultrassom e mamografia. E essa paciente, inclusive médica, ao fazer esses exames, detectou um nódulo, que era na categorização de imagem BIRADS 4, que é um nódulo suspeito, que tem que ser investigado com uma biópsia, e ela fez realmente a biópsia, detectou um câncer de mama, e aí se deu andamento com o mastologista para o tratamento do câncer de mama, e aí podemos fazer também a reconstrução imediata das mamas dela. Agora, falando assim dessa questão de mama, né? O toque, o autoexame é muito importante, mas a gente vê, por exemplo, eu acompanho um grupo de senhoras que eu já percebi, eu já até comecei a conversar mais ou menos com elas nunca foram ao ginecologista, coisas de exame de rotina, muito menos fazer o exame de toque. E assim, é comum muito isso, principalmente no interior daqui de Goiás, né? As senhorinhas de mais idade, elas não têm esse costume, não tem uma pessoa que fala assim, só tem que fazer o exame e tal, e muitas das vezes passa despercebido. Como é que tem que fazer? Falta algum incentivo do governo ou de órgãos públicos, será no geral, de estar divulgando isso, ensinando essas mulheres a fazer esse procedimento de autoexame? A educação, ela é o primeiro passo para quase tudo, né? Então, ensinar, mostrar a importância. É claro que o autoexame, ele, em termos estatísticos, ele nem sempre previne uma evolução maior da doença, porque muitas vezes o próprio toque, ao se perceber, ele já está, às vezes, um nódulo com um certo grau, então não tem um resultado a longo prazo tão importante, mas para evitar as situações muito complicadas de pacientes com uma doença localmente avançada, um autoexame poderia realmente ajudar. O importante é o diagnóstico precoce, né? O autoexame pode ajudar no diagnóstico precoce em alguns casos, mas também o acesso aos exames mesmo de imagem, como mamografia, ultrassom, ressonância em alguns casos, né, mais específicos, eles também ajudam muito para o diagnóstico
precoce. Não dói, não tem problema. Você fala, pô, tá, não, vamos fazer um banho com as ervas, vamos passar alguma coisa, que isso aqui é muito costume. Principalmente no meio, eu cresci no interior, na roça mesmo, que o povo tinha mais ou menos um pouco, cada um tinha um curandeiro de plantão em casa, né? Não, se não doeu, não é problema. Porque câncer não dói, ou se doeu, corre pro médico, porque isso aí tá inflamado. Câncer dói ou câncer não dói? Existem todo tipo de situação. Por isso que a importância de se sentir qualquer coisa, ou ir fazer os exames já de rotina, né? Sim. Mas sentiu algum nódulo, é melhor ser investigado. Com os exames de imagem vai poder separar mais o joio do trigo, né? Mas não dá para especificar que vai ter dor ou não por ser câncer, né? Existem tumores que vão sair, às vezes, líquido pelo mamilo, em outras situações não. Então, não dá para ser tão objetivo só com os sintomas, né? Doutor Pablo, e vai acontecer agora no dia 24 de outubro, aniversário de Goiânia, né? Um mutirão. Mais um ano de mutirão, né? O senhor ano passado esteve aqui com a gente, comentou também sobre o mutirão. Como que vai ser realizado esse mutirão? Às vezes a pessoa que está em casa fala, eu queria tanto poder participar, é possível, não é possível? Como que é feito? O mutirão, que a gente já realiza já há mais de 8 anos, é uma iniciativa dentro do Araújo Jorge, da equipe da cirurgia plástica, Dr. Bruno Carvalho, eu, Pablo Hassi, a doutora Andréia também, que faz parte da nossa equipe, junto com os residentes e os nossos diversos colegas cirurgiões plásticos que apoiam também a nossa luta, juntamente com toda a equipe do Araújo Jorge também. O pessoal da enfermagem, do centro cirúrgico, da internação, a equipe de anestesia também, que tem um apoio muito grande para essa iniciativa que fazemos sempre no 24 de outubro, aproveitando o aniversário da cidade, ser em outubro, e também a gente ter todo o centro cirúrgico disponível para a gente poder fazer uma ação em grande volume, que é o que acontece. As pacientes, normalmente, elas já têm que estar dentro do cadastro do hospital, que é necessário para poder dar andamento. Então, alguns casos desse ano, por exemplo, vieram já tendo o diagnóstico de câncer. A gente vai ter 1 ou 2 pacientes que vão fazer reconstruções imediatas, que vão fazer fizeram a quimioterapia neoadjuvante, que é antes da cirurgia, vão operar no dia do mutirão e ser reconstruída já no mesmo tempo cirúrgico. Normalmente a gente não consegue fazer essa logística. Quase todas são reconstruções tardias, mas esse ano a gente vai conseguir fazer, em 1 ou 2 casos, reconstrução imediata também, que é o ideal, que a gente pudesse fazer isso para todos os pacientes. Maravilha, parabéns a vocês. Iniciativa maravilhosa. Né? Parabéns mesmo. Doutor, nós vamos ter que ir para o intervalo, eu quero agradecer a sua presença aqui no programa Viver Goiás. Um mês em que realmente a gente tem que estar discutindo, tem que estar mostrando e falando, e é um tema que muita gente, muita pessoa, mulheres se preocupam, né, porque você está tirando ali uma parte dela, uma parte que, e aí, como é que fica? Então, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado a vocês pelo convite, e a gente quer sempre poder falar para a população da importância do diagnóstico precoce e que existe caminho depois do diagnóstico, dos tratamentos oncológicos e também na parte de reconstrução.